Qual que foi a última vez que uma verdade antiga da Bíblia queimou o seu coração? Nós normalmente tendemos a aquecer o coração ou enxergar uma nova possibilidade, uma nova esperança quando algo novo acontece. Repara você ver. Se a gente vai falar, por exemplo, eu vou falar aqui do meu calcanhar aqui, né? Vulnerável. Se a gente for falar de saúde, por exemplo, é sempre as mesmas coisas. Não tem nada de novo. Não tem. E sempre que uma informação antiga chega, a tendência é que você pense, não, isso aí eu já sei. E o nosso cérebro, ele tem o costume de economizar atenção para aquilo que ele considera conhecido. Tanto é que todas as vezes que alguém começa a falar alguma coisa que você já acha que sabe, é normal, não é nem porque você quer. O seu cérebro ele tem vida própria, a despeito do que você quer ou não. Ele simplesmente desliga. No marketing a gente vai chamar isso que ativou o balelômetro no cérebro. É quando você para de prestar atenção naquilo. Aquilo não fica tão relevante assim mais, porque seu cérebro já entende que aquela informação já existe. A informação bateu no cérebro, ele já achou ali vamos dar um exemplo, uma caixinha ali de que aquela caixinha já existe. Não, essa informação está tranquila, eu não preciso gastar energia com isso. Não preciso gastar tempo com isso. E aí o seu cérebro começa a dar uma amenizada. Isso acontece em todos os momentos para várias coisas. Agora, isso começa a ficar perigoso quando a gente age também dessa forma com relação às coisas espirituais. Mas se nós não temos o controle disso, como então que a gente vai poder correr dessa ideia de não deixar que o cérebro coloque o evangelho ou as coisas que a gente já ouviu antes em algo que ele não deve gastar energia? Na neurociência isso é chamado de adaptação neural. É um atalho que o seu cérebro cria. Então, quando um estímulo ele é repetido muitas vezes e ele não representa nem perigo e nem novidade, o cérebro diminui automaticamente a atividade. Como que eu vou resolver isso então? Porque eu, Thales, eu não quero que o evangelho entre numa caixinha de isso, eu já sei, não preciso ter atenção. Eu quero dar atenção para isso. Eu quero, quando eu leio a Bíblia, eu não fico com a mente divagando, sabe? Daquele negócio, e hora eu estou lendo, 3 linhas depois eu já tenho que voltar e ler de novo, porque eu me perdi enquanto eu lia. Porque o meu cérebro fez isso, ele entendeu que aquilo já é conhecido. Ficou claro aí? Não é culpa sua. Ficou claro que você não é um lerdo porque quer. É uma ação natural do nosso cérebro. Só que, aleluia, irmã? Só que o nosso cérebro, ele aprende por um outro tipo de recurso. O cérebro aprende por vários tipos de recursos. Mas qual que é o recurso mais eficaz para o cérebro aprender, amor? Repetição. Nem combinou, hein? O cérebro aprende por repetição. O pastor falou hoje, por exemplo, mais cedo sobre o TDAH. Que a gente tem muitas peculiaridades, né? Com relação posso chamar de doença? É doença? Não sei se é uma anomalia, enfim. É um transtorno, né? Valeu. É um transtorno. Só que tem muitas crianças, adolescentes, que também têm os mesmos sintomas do TDAH, mas não tem TDAH. Só que na brincadeira, deve ser TDAH. Todo mundo hoje tem TDAH. Não é bem assim, não. Tem os sintomas do TDAH, mas foi adquirido. Por quê? O cérebro foi treinado para se comportar daquela forma, mas não tem TDAH. Se mudar o comportamento, muda o sintoma. É diferente que em TDAH. O ambiente também muda. Então, por exemplo, a questão do vício em telas está fazendo um estrago, especialmente nas novas gerações. Porque o cérebro, a informação, é diferente, por exemplo, de nós adultos, por mais que a gente sabe que faz um estrago na gente, mas neles faz mais ainda, porque quem aqui viveu a experiência de viver a vida sem ter o celular? Quem? Nós sabemos como é que é isso. Você tem noção de que, por exemplo, o Hans e a Hannah, eles nunca vão saber como é que é viver uma vida sem o celular? Antes de ter internet, a gente sabe como é que é isso. Nós temos registros na memória suficiente para o cérebro saber como é que é isso. Portanto, a gente consegue
muito mais rápido do que eles deixar de ter os sintomas do TDAH sem ter o TDAH. Agora, para eles que estão acostumados e treinando o cérebro a viver dessa forma, vai ser muito, muito, muito mais difícil lidar com esse tipo de situação que as telas causam, que o vício causa, que a repetição que eles estão lidando todos os dias está ensinando para o cérebro. Está causando defeito na peça. Isso é muito grave. Quando a gente traz isso para a esfera da espiritualidade, se isso já causa danos na vida normal, que a gente é cheio de obrigação, que tem o que fazer, imagina isso no âmbito da espiritualidade, onde você tem um inimigo que não quer, em hipótese alguma, que você se interesse por aquilo. E que consegue te bombardear com um monte de coisas para te tirar a atenção, para te fazer perder o foco, para te fazer perder a paciência, para te estressar, para fazer você se desinteressar pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, e aí você começa a se envolver na obra de Deus. Ele vai fazer com que isso se torne algo cansativo, exaustivo, a ponto de você não querer se envolver mais, porque você está com a mente cansada de se envolver e de ajudar nas coisas de Deus. Nós temos um inimigo que não tem dó de fazer você ficar arrebentado ao se envolver com as coisas de Deus, para que você abandone isso. E aí, quando a gente vai agora voltar para a ideia de você ter que se interessar pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, por ser transformado, é uma guerra que aparentemente nós não temos chance. Mas por outro lado, que de um lado nós temos um inimigo que é poderoso. Alguém tem dúvida aqui que nós temos um inimigo muito forte? Alguém tem dúvida de que o inimigo, ele realmente é capaz de destruir qualquer um de nós? Por outro lado, nós temos um Deus que é muito, muito mais poderoso. Só que esse Deus, ele não vai entrar e agir na nossa vida como o Satanás faz. Porque Satanás, ele invade, ele não pede licença. Quando você já viu, ele já dominou sua vida, sua casa, seus filhos, sua rotina, seus hobbies, tudo. Deus, ele não vai invadir, não vai te obrigar, não vai forçar a barra, não vai. Deus é um cavalheiro. E talvez o nosso maior problema seja confundir esse cavalheirismo de Deus, de achar que por ele ser extremamente educado e paciente, ele é um Deus bobo, que aceita tudo, de qualquer jeito, a qualquer hora, a qualquer maneira. Entenda, Deus é tão rigoroso com relação aos processos que envolvem a vida e a espiritualidade, que se Deus não fosse sério nesse ponto, e aí está um ponto onde a gente ignora, onde a gente falta muito temor de Deus, da gente achar que Deus é desleixado igual a gente, que aceita qualquer coisa, qualquer quantidade, qualquer entrega, sabe? Qualquer oração. Se Deus fosse desleixado, meus irmãos, Deus teria feito simplesmente o quê? Com relação ao pecado? Teria mudado as regras do jogo, e Cristo não precisaria ter descido e morrido. Cristo só precisou descer, virar homem mortal, ser espancado, torturado e assassinado por mim e por você, porque Deus é sério nos protocolos e nas regras que ele segue, que ele propõe. Se fosse para fazer de outro jeito, se tivesse como dar um outro jeito, Deus teria dado, e Cristo não precisaria ter morrido. Você nunca pensou dessa forma, né? Tinha que ter outro jeito. Ele é o dono de tudo, ele pode fazer tudo. Mas não é bem por aí. E aí, quando chega a nossa vez de ser fiel, a gente acha que Deus permite tudo, Deus aceita tudo, eu posso fazer de qualquer jeito. Cristo também poderia fazer de qualquer jeito se fosse desse jeito. Cristo poderia ter, a hora que ele foi espancado, dizer: Deus, já está bom, não está não? Não, não está. Tem que queimar todo o sangue e tem que morrer. Percebe como é sério a ideia de nós nos envolvermos com Deus na questão da vida espiritual? Mas por que Deus é tão rigoroso nesse ponto? De querer que a gente realmente leve a sério a espiritualidade. Porque Ele entende que se houver brechas, se tiver relaxo, o inimigo faz a festa. Ele consegue nos enganar. E ele consegue fazer com que a gente pense que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos adorando, que estamos servindo, mas na verdade a gente está só gastando o nosso tempo com um negocinho ali, uma religião meia boca, que no final não faz nada, não salva.
Esse tipo de religião meia boca é o que Satanás quer que você viva. Ele não está tão interessado em te tirar da igreja não, tá? Não tá. O interesse dele é que você fique na igreja, mas fique largado. Que você e sua família, fique todo mundo largado. É o ideal para Satanás. Porque você não está preocupado em ter que voltar. Voltar da onde? Eu já estou aqui na igreja. E aí quando a gente olha para todo esse cenário, como você vai me falar de reavivamento? Como eu vou falar de que eu preciso ser reavivado se eu já estou aqui o tempo todo? Se eu nem saí? Se eu não estou no mundo? Reavivamento para quê? É o tipo de coisa que Satanás quer. Que você fique confortável o suficiente nessa mornidão para que você não se preocupe ou não pense que tem um reavivamento que precisa ser vivido. Teve um episódio que aconteceu na Bíblia, e eu quero que você abra, por favor, a Bíblia em Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Tem água para mim? Tira a tampa. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos de Jesus, eles eram o quê? Discípulos. Não eram estranhos, não eram simpatizantes, não eram pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eram discípulos. Não estavam entre os 12, mas eram discípulos. Haviam acompanhado Jesus boa parte do tempo do seu ministério. Dois discípulos de Jesus caminhavam para um povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Quanta distância? 11 quilômetros. Rosana, correr 11 quilômetros é moleza? 11 quilômetros. Eles não foram correndo, eles foram andando. Era mais devagar ainda. Quanto tempo você gasta para correr 11 quilômetros? 50 minutos correndo. Se fosse andando? Umas 2, 3 horas, talvez? 1 hora? 11 quilômetros? Vamos colocar 1 hora e meia. 1 hora e meia. Ok, 11 quilômetros. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de conhecê-lo. Jesus perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto vocês caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificaram. Nós tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sido sumido e que viam anjos e lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver se de fato, e tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez
como quem seguiria viagem, mas eles insistiam: fica conosco essa noite, porque já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu-lhes e deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e conosco caminhava explicando as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles e disseram: é verdade, e o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Vamos lá, tem muitas camadas aqui. Veja bem, esses discípulos, eles eram de Emaús e eles moravam em Emaús. E a vida pode ser que durante todo o tempo de vida deles ali, tudo era normal. Imagine que o cérebro deles, que funcionava muito melhor do que o nosso, já tinha essa habilidade de fazer que coisas normais não eram tão interessantes, não precisava gastar energia. Eles ouviram falar de uma nova possibilidade. Ei, tem um homem que pode ser que seja o Messias que vai libertar Israel. E eles então abriram os olhos para uma nova vida. Isso antes desse relato, 3 anos antes, quando Jesus ficou famoso pela primeira vez na região. E agora eles perceberam que havia uma nova chance, uma nova vida, uma nova possibilidade. Veja se quando você conheceu Jesus, não foi exatamente a mesma coisa. Naquela época, a sua vida brilhou diferente. Você achou, e realmente achou, algo valioso. E você pensou: agora tudo muda. Só que, depois que você descobriu, e que esse algo novo deixou de ser novo, pode ser que as coisas começaram a ficar normais. E coisas normais, seu cérebro ignora. Com o passar do tempo, esse evangelho que um dia foi valioso, com o passar do tempo ele foi perdendo esse preço, foi perdendo esse valor. Talvez porque você deixou com que as coisas acontecessem naturalmente, o fluxo da vida te levasse. No primeiro momento você até priorizou as coisas do reino, você tomava decisões baseadas na opinião de Jesus, você ficava a todo tempo preocupado se você estava testemunhando bem ou não, mas aí vieram as preocupações da vida, as correrias, as coisas, nas dificuldades da vida mesmo, da rotina, e essas coisas que antes eram prioridades começaram a perder espaço. E aí, com o tempo, essa mensagem que um dia foi muito valiosa, já não era mais. E pode ser que em alguns momentos você teve alguns picos de decisão de pensar assim: Senhor, eu preciso voltar a viver aquela vida de antes. Eu preciso voltar a me entregar novamente. Eu preciso voltar a priorizar as coisas do reino. Mas primeiro eu tenho que... E aí toda vez que você coloca esse primeiro eu tenho que, sempre vai vir alguma desculpa que é a hora que Satanás gosta. Porque a gente acha que a gente tem que organizar nossa vida. Você tem que trocar de emprego primeiro. Você tem que primeiro regularizar suas contas, para depois você ter cabeça para poder pensar nas coisas de Deus. Só que Jesus, ele é o mais interessado em te ajudar a colocar ordem nas coisas. Jesus não está chamando você para viver uma vida paralela entre você tem a sua vida normal, a sua correria, a sua profissão, cuidar da casa, e hora que você tiver umas brechas, você coloca Jesus na jogada e cuida das coisas dele. Não. Ele quer que você reorganize a sua vida, que é uma só, em torno do reino. É isso que ele espera de nós. Só que no momento a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanta coisa para resolver, e Jesus entende a gente. E aí a gente vai pegar aquela visão do Deus desorganizado, desleixado, que não está nem aí para as regras, que ele aceita tudo, e a gente coloca aquilo na caixa de não, Deus me entende, ele me aceita, conhece meu coração e sabe o que eu estou passando. Sim, ele sabe o que você está passando, e ele quer muito que você enxergue logo que não dá para continuar vivendo desse jeito. Se você não percebeu isso ainda, ele foi o primeiro a perceber. Não dá para continuar vivendo desse jeito. A gente não tem tempo.
Você não tem tempo para arrumar as coisas da sua casa, você trabalhar, pagar suas contas e ainda ter que dedicar para ministério. Não tem como viver uma vida dessa. Realmente não tem como. Porque a gente está tentando organizar a nossa vida e trazer o reino para a vida organizada. Só que, meus amigos, humano nenhum consegue organizar a vida sozinho. O que Cristo quer que você perceba, que você precisa dele para organizar essa bagunça que está na sua vida. E aí os discípulos de Emaús, depois que eles descobriram que Jesus, ele poderia ser o Messias, eu imagino que eles iam para Jerusalém com muita frequência. Eles estavam em Jerusalém quando todo o negócio aconteceu. E aí agora, como num grande susto, aquele que era a grande esperança estava pregado numa cruz. E era um assunto do momento. E eles voltavam para Jerusalém. E eles não só estavam desapontados, frustrados, amargurados, não. Eles estavam com raiva. E discutiam entre eles, e brigavam entre eles. Porque aquilo que era a grande esperança deles, agora recebeu um balde de água fria. Quantas vezes você achou que conhece Jesus, agora as coisas vão ser diferentes? E no final, não foi diferente disso que você via. Quer dizer então que Cristo chama a gente para viver uma vida igual a de sempre? Ou será que foi eu que entendi errado o que Ele queria fazer da minha vida? Normalmente nós queremos ir até Jesus, como se Jesus fosse uma revista da Avon, né? Do Boticário. Você chega lá, faz os seus pedidos e espera que o seu pedido chegue na sua casa. Não chegou? Reclame aqui. Vai pro Reclame Aqui, e vai pra internet brigar. E às vezes a gente pensa que servir a Jesus é: Senhor, eu estou vindo aqui porque eu sei que o Senhor é poderoso demais para multiplicar pão e fazer essa coisa toda, e eu preciso que o Senhor faça isso aqui para mim. E aí ele não faz daquele jeito, porque na verdade ele não quer ser o realizador de coisas. Jesus quer mudar completamente a rota da sua vida. Isso tem tudo a ver com reavivamento, porque reavivamento é mudar a rota. É o mesmo que conversão. Conversão é mudar a rota. Quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para viver a mesma vida. Não é só para você continuar tendo as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas. Não, Ele quer que você mude a roda da sua vida. E é para isso que Ele nos chama. Só que nós não aceitamos isso. Toda vez que Jesus propõe uma mudança drástica, nós queremos sinais, nós queremos confirmação, nós achamos que está, sabe? Eu não sei se é isso mesmo, eu não estou sentindo que é isso, e aí você começa a colocar um monte de requisitos para Deus começar a direcionar a sua vida. E é onde você assume de novo o controle, e aí você continua conduzindo a sua vida. E o humano conduzindo a própria vida é desastre. E aí quando esses discípulos do caminho de Emaús toparam com Jesus, e ele perguntou: o que você está falando aí? Para eles foi: não, nós vamos ter que explicar tudo para esse cara. Já não basta a gente ter vivido tudo aquilo, eu vou ter que explicar isso, explicar o que aconteceu. Pode ser que no seu caminho você tenha em algum momento encontrado alguém muito interessado em falar sobre Jesus, mas você pensou assim: nossa, será que eu vou ter que ir mesmo falar de Jesus aqui? Não tem nada extraordinário que Jesus fez de verdade da minha vida para contar? Será mesmo? Eu vou ter que explicar tudo? Eu vou explicar o que dessa pessoa? Aí você mal sabe o que você fala para a pessoa. Você mal tem comunhão pessoal com ele. Ele nem dirige a sua vida, você vai falar o quê? Para que você vai querer que essa pessoa bagunce a vida dela? Para socar uma igreja na vida da pessoa, sendo que nem você está sabendo como é que você lida com isso? E o que isso está te trazendo de bom no final das contas? Se eu posso simplesmente aceitar Jesus e continuar vivendo na minha casa tranquilamente, sem dor de cabeça, sem ter um monte de menino para poder cuidar deles? Quantas vezes Jesus já colocou pessoas no seu caminho, mas você não tinha paciência a ter que explicar tudo para elas: quem é esse Jesus, como é que começa a seguir, sabe, o que ele pode fazer na sua vida? E o medo dela perguntar assim: mãe, mudou o que na sua vida quando você começou a seguir Jesus? Mudou o que? Percebe que quando você vai olhar, nem você é amigo de Jesus, você só ouviu falar dele. Você estuda um livro que fala dele, você vai para um lugar onde as pessoas falam de ser dele, mas onde que esse Jesus passou a ser pessoal? Aí eu volto à pergunta: qual foi a última vez que uma verdade já conhecida da palavra queimou o seu coração?
Qual foi a última vez? Não estou falando de algo novo, não. Estou falando de algo que você já conheceu antes. Sabe o que aconteceu com os discípulos de Emaús? Jesus foi falando para eles e Jesus abriu as Escrituras e mostrou para eles. Mas esses discípulos já conheciam as Escrituras. Não tinha nada novo ali para eles. A única e essencial diferença era que quem estava explicando as coisas para eles era o próprio Jesus. Jesus estava extremamente pessoal com eles ali. E aí quando eles perceberam que aquele homem, cara, esse homem sabe muito. É gostoso estar perto dessa pessoa. Aí eu volto para mim e para a sua vida. Quantas pessoas querem e anseiam pelo desejo de ter uma meia hora conversando com você, porque o seu assunto, ele é divinal. Porque quando você abre a boca, o coração da pessoa incendeia de esperança. Quantas pessoas procuram você porque elas veem em você alguém de confiança para apresentar o Jesus de verdade, em meio a tantas caricaturas de Cristo que tem espalhadas por aí. Quantas delas procuram você para ouvir falar de Jesus, mas você não está com a paciência nem com o saco de querer explicar sobre Jesus para elas? Os discípulos de Emaús começaram a ficar com o coração incendiado. Chamaram esse Jesus, que eles nem sabiam que era o menino, para poder comer com eles, antes de seguir viagem. E ele foi. E aqui está o ponto mais importante do que aconteceu com esses discípulos. Eles chamaram Jesus para sentar na mesa com eles. Meus irmãos, a mesa é o lugar mais valioso que a gente tem para desenvolver qualquer tipo de amizade. Repara para você ver, se vem alguém novo na igreja, você quer ver essa pessoa se enturmando, chama ela para comer. Funciona sempre. Se você for passar um pente fino na Bíblia, você vai ver Jesus mais comendo com as pessoas do que fazer milagre. Teve mais dias onde Jesus passou comendo com a pessoa do que dia fazendo milagre. A mesa tem um negócio muito poderoso, tanto para a gente se relacionar entre nós, quanto para a gente relacionar com Cristo. Isso mostra que se você vive com Jesus, só que na igreja, só nas atividades religiosas, e Jesus não come com você na mesa da sua casa, você não o conhece. E aí não tem como você abrir essas escrituras e o seu coração incendiar como foi feito com eles. Você quer ser reavivado de verdade? Se você quer ter o coração incendiado de verdade, volte para as escrituras, mergulhe na palavra, mas faça isso com Jesus, sendo extremamente pessoal para você. O dia que João 3,16, o verso mais batido do universo, fizer você chorar de novo, você está no caminho certo. Pense, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o que mais? A hora que você falou para que todo que nele cresce, seu cérebro já desligou, porque você já conhece. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que uma verdade conhecida da palavra te fez queimar o coração de novo? Se faz tempo, é sinal de que você precisa de algo. Você precisa mergulhar na água da vida. Talvez você esteja só umedecendo os seus pés. Você já tentou dormir com os pés sujos? Todo mundo já dormiu com os pés sujos, fala a verdade. Todo acampamento principalmente, mas na cidade também. Fala a verdade, você já dormiu com os pés sujos? Já não já? Tem chance do seu pé sujar coberto? Tem, mas não é nem tanto. Vamos falar a verdade, nem tanto. Tá sequinho e tudo. Mas experimenta fazer o seguinte: você tá indo para sua cama, você passa no banheiro, você dá só uma pisadinha na água e vai pro seu quarto. Além de você lambuzar tudo aqui, aquele pé úmido vai grudar na coxa, vai virar uma lambança. Essa é a nossa vida quando a gente só bota o pezinho na água um pouquinho assim, ó, na água da vida. Sua vida vira uma lambança. Porque vira uma bagunça, porque sua vida é de um jeito, Jesus propõe outra, mas você pegou só um pouquinho, e aquilo ali você não sabe o que você faz com aquele pouquinho, se aquilo faz sentido continuar com aquilo, sua vida virou uma bagunça. Agora experimente enfiar o seu pé debaixo do chuveiro, não precisa nem bucha não, se você bater o pé assim, ó, tiver muita água, malemar estregadinho um pé no outro, você pode dormir com o seu pé decorar que não quer sujar a coxa, não precisa de bucha sabão não, você pode ver, tirou o grosso.
O que falta para a gente, meus irmãos, é mergulhar na água da vida. E Ellen White tem um conselho muito valioso para nós. No livro O Desejo de Todas as Nações, na versão Libertador, página 224, ele diz o seguinte: olha, você é um seguidor de Cristo? Então, ao unir-se a Jesus, você pode alcançar todas as promessas da Bíblia. O seu primeiro amor esfriou? Aceite o amor de Cristo outra vez. Coma da sua carne, beba do seu sangue, e você se tornará um com o Pai e o Filho. Seu amor esfriou? Coma de novo a carne do Cristo. Mergulhe de novo na água da vida. Faça com que esse Cristo seja extremamente pessoal. O poder da gente se envolver em comunidade é maravilhoso, mas isso aqui só faz sentido se você tiver um Cristo pessoal. Se a palavra for pessoal para você. E aí ela continua dizendo o seguinte, ó: em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que eu, por crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando isso acontecer, quando Cristo for extremamente pessoal para você, as experiências relatadas na palavra de Deus serão as suas experiências. A oração e as promessas são minhas. Fui eu que fui crucificado com Cristo. E é por isso que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Extremamente pessoal. Se não for pessoal, não tem reavivamento. A gente pode fazer quantos atos, drops a gente quiser. Você pode ir em quantos eventos da igreja você quiser. Vai ser tudo comunitário e é maravilhoso. A energia é outra. Mas se você voltar para sua casa e na segunda-feira, na terça, na quinta, Jesus não for pessoal para você, você vai continuar desligando, tendo o seu cérebro desligado para tudo que tem a ver com espiritualidade. Experimenta fazendo esse Cristo alguém pessoal. Você e eu somos que nem um monte de pedrinha inerte. Ó, eu tenho aqui algumas pedras. Apaga a luz para mim. Cadê a garrafa d'água? Brita, é brita. E brita. Meu amor, confia. Calma, confia. Aqui, ó. Pedra não faz, relaxa. Pedra não faz, você não faz nada com pedra. Faz nada. Não faz. Só que o que acontece? Se você tem um negócio pegando fogo e joga água, acontece o quê? Apaga. Mas se for a água da vida, a história é outra. O que acontece? Ó. Aqui, ó. Cadê? É água. Não, deixa eu beber. É água. Ó. Aconteceu isso aqui, ó. É só pedra. E é só água. Mas o que acontece quando é água da vida e você está mergulhado na água da vida? Você faz que nem os discípulos de Emaús. O seu coração incendeia. A sua vida vira outra. Sua vida começa a ficar em chamas. E nada mais é como antes. A sua rotina já não é mais a mesma. Você vai ter que continuar trabalhando. Você vai continuar arrumando casa. Vai continuar brigando com os meninos. Vai continuar tendo que lavar roupa, louça, fazendo comida. Vai continuar tudo. Vai continuar tendo gente aborrecida no serviço. Vai continuar perdendo a paciência. Mas agora, você tem um coração que incendeia pela palavra. E toda vez que você tiver que passar pela sua rotina maçante, toda vez, você tem contigo um consolador. Aquele que, segundo Jeremias, ele aponta o caminho e diz: eis o caminho, andai por ele. Ele vai editar você. Ele se recusa a deixar você do jeito que você sempre foi. E a menos que você abandone a ideia de Cristo ser um Cristo pessoal e a chama se apague, você vai ter experiências incríveis para poder viver ao lado do Senhor. Porque segundo o Espírito de profecia, as experiências da palavra de Deus serão as suas experiências. Você vai ter tanta coisa para contar.
que quando alguém chegar perto de você interessado em conhecer sobre Jesus, você vai amar esse momento, porque basta você contar o que você viu, ouviu ou viveu, que de pessoas vão se render aos pés de Jesus, graças ao seu testemunho. Mas enquanto você estiver tentando viver uma vida normal, organizada, sabe? Não, eu preciso colocar tudo no seu devido. Ei, deixa Jesus fazer isso para você, moço. Você já tentou? Quanto tempo já tentando organizar sua vida não sai do lugar? Reorganiza sua vida em torno do reino, só para você ver o que acontece. É o que eu sempre digo, nunca não deu em nada, volta à sua vida normal. Mas não fica só molhando o pezinho assim, ó, mais ou menos, e vem aqui, e se, sabe, se compromete com uma coisinha aqui, outra. Não, mergulha na água da vida, mergulha com força, sem dó. Faz o teste e vê o que vai acontecer. Nós estamos encerrando o Atos Drops. E para matar a curiosidade de todo mundo, aqui no meio das pedritas tinha uma pedra chamada carboito. Isso não era só bonita, né? Mas é para os meninos mesmo. Os meninos entendem. O carbureto, se ele entrar em contato com água, ele produz um gás inflamável.